Nas diversas áreas da saúde, a atuação com o paciente pediátrico sempre representou um desafio para quem escolheu esse público, seja por interesse ou por vocação. E sempre foi também uma barreira, uma restrição para a atuação, justamente pelos desafios que representa. Tanto que, em algumas profissões da saúde, que têm a pediatria como especialidade, o número de especialistas diminui a cada ano. A fisioterapia e a terapia ocupacional não contam com a pediatria como área formal de especialização, mas é certo que esses pacientes exigem do profissional um enfoque diferente, um conhecimento adicional. Essa necessidade de aprimoramento nas questões próprias desse público atinge níveis ainda mais profundos quando se fala em oncologia. Uma área que por si só já é bastante complexa para pacientes adultos, ganha muitas outras camadas de complexidade quando o paciente da oncologia é um bebê, uma criança ou um adolescente. A atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional com pacientes pediátricos da oncologia pode fazer toda a diferença no prognóstico, não sobre a doença em si, mas sobre toda a vida futura dessas crianças e adolescentes. Bom, é isso aí. Quer conhecer mais sobre as experiências e os desafios dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais que atuam na reabilitação de crianças e adolescentes pacientes da oncologia? Então vem com a gente! Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. A gente está no episódio 69. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o CREFITO 3. E eu estou de volta depois de férias. E eu sou a Mônica Farias, jornalista do CREFITO 3. Bom, o CREFITO 3 mantém uma intensa produção de podcasts, mesmo em tempos de home office, durante a pandemia. Para isso, contamos com profissionais que atuam nos bastidores, trabalhando para que fique tudo redondinho para você só apertar o play e curtir o conteúdo. Veja quem são. O Rodrigo Cavalheiro faz a edição de áudio. A estagiária de design, Eduine Azevedo, desenvolve as artes. E as ações de relacionamento ficam a cargo da Ana Carolina Soares. A produção do episódio tem a contribuição da estagiária de secretariado Heloísa Passarelli. Criança, assim, abaixo de 2 anos é outro mundo, né? Na abertura deste podcast, a gente falou sobre como os desafios que o trabalho com o paciente da pediatria impõe ao profissional de saúde tem afastado muitos da atuação com esse público. Essa afirmação da doutora Liliana Yutsai, coordenadora da fisioterapia do Hospital GRAAC, o grupo de apoio à criança e adolescente com câncer, explica, em parte, as restrições de muitos profissionais de saúde para atuarem com esse público. Mas se pacientes tão pequenos impõem esse desafio a quem se propõe a trabalhar com eles, o fato de crianças um pouco mais velhas também serem pacientes da oncopediatria não reduz em nada o desafio. Diferente do paciente adulto, o paciente adulto ele consegue colocar, de repente, de forma mais clara para a gente o que incomoda, o que não incomoda, o que tem de dificuldade ou o que não tem de dificuldade. E a criança, por vezes, ela não dá conta de dizer isso para a gente, né? E por vezes eu percebo que eles não conseguem nem entender o processo que eles estão vivendo da doença em si, né? De repente eles se veem saindo da cidade onde eles moram, da casa onde eles moram, indo para um hospital, sendo picados, sendo manipulados o tempo todo, né? Tendo que fazer uso de medicações que fazem muito mal para eles, apesar de ser o intuito de fazer o bem, mas acaba tendo efeito colateral muito forte, né? Então, isso é muito difícil para a criança. Para muita gente, grande parte da dificuldade de trabalhar nessa área tem a ver com as dificuldades e esse sofrimento mencionado pela doutora Fabiana Yumi Takatuzi, terapeuta ocupacional no Hospital do GRAAC desde 2015.
Doutora Fabiana comentou sobre essas dificuldades que se apresentam ao profissional que trabalha com a criança com câncer, mas ela também explica uma forma bastante prática para os profissionais da área da reabilitação compreenderem melhor quem é esse paciente. Eu costumo falar que, na verdade, o paciente oncológico, se a gente olha a casquinha dele por fora, é como se ele fosse um paciente neurológico ou um paciente ortopédico, né? Porque muitas das sequelas acabam parecendo paciente neurológico ou paciente ortopédico. Mas a grande diferença está na doença de base. E, obviamente, na oncologia pediátrica, a grande diferença é justamente a faixa etária, que é bastante ampla, de 0 a 19 anos. E cada uma dessas faixas etárias tem os tumores que são mais comuns em cada uma dessas fases da vida. Quem fala mais sobre isso é a doutora Fernanda Barilari, coordenadora da fisioterapia motora no Centro Boldrini, em Campinas, e que há mais de 20 anos atua na oncopediatria. Em primeiro lugar, nós temos as leucemias, tá? Que acometem de 15 anos para baixo, a incidência é maior essa idade. Logo em seguida, nós temos os tumores de sistema nervoso central, que é muito frequente na faixa da infância. E os linfomas são considerados o terceiro na idade pediátrica. Logo em seguida, nós vamos ter as massas abdominais, que em média acometem crianças de 1 a 5 anos. Depois os tumores oculares, que é de 3 a 4 anos. E os tumores ósseos, que são tumores sólidos também, e que acometem mais a adolescência. Cada um destes tumores exige do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional uma abordagem própria. Para os pacientes da oncohematologia, doutora Fernanda Barilari explica que a fisioterapia trabalha de forma indireta e a atuação é sobre as neuropatias resultantes dos efeitos colaterais do tratamento, e especialmente sobre os efeitos tóxicos da quimioterapia. Você tem perdas funcionais, perdas de locomoção. Então, dentro das leucemias e linfomas, a fisioterapia motora age de uma forma mais indireta. Também a esse respeito, doutora Liliana Yutsai fala sobre a principal razão que leva os pacientes de leucemia para a fisioterapia. Pacientes com leucemia, geralmente eles vêm para a fisioterapia por conta da síndrome do imobilismo, né? Então, que tem um pouquinho de fadiga oncológica, ou eles têm a dermatite associada à incontinência, então eles fazem a quimioterapia, então eles têm a mucosite, então tem a fissura, né, na região perianal, na região perineal, então a gente atua para aplicar o laser. Nos casos de tumores sólidos, a doutora Fernanda Barilari conta que o caminho é o da fisioterapia motora, principalmente para pacientes diagnosticados com tumores músculo-esqueléticos. O trabalho busca a recuperação funcional do membro acometido. A doutora Liliana, coordenadora da fisioterapia no GRAAC, fala sobre o processo de reabilitação em tumores ósseos, que, conforme já relatado pela doutora Fernanda do Centro Boldrini, acomete mais os adolescentes. A gente entra com a parte ortopédica, né, de ensinar a deambular com auxiliares, a ganhar amplitude de movimento, ganhar força muscular, trabalhar marcha, trabalhar propriocepção. Toda a conduta do fisioterapeuta está diretamente vinculada à conduta adotada pelo cirurgião. A doutora Fernanda Barilari destaca a importância da atuação colaborativa da equipe multiprofissional. A cirurgia ela pode ser ablativa, que é a amputação, como ela pode ser conservadora. E dentro da conservadora você tem vários nichos, né? Várias ações que o cirurgião pode utilizar. Então, essa proximidade é muito importante, porque isso vai depender da nossa evolução terapêutica. E aí, conforme o que foi tomado de decisão para o melhor para esse paciente, é que nós vamos desenhar o melhor objetivo e o melhor tratamento para ele. Trabalhando junto com a terapia ocupacional, condicionamento físico, nos casos de tumores de sistema nervoso central, juntamente com a fono,
tendo todo o suporte do serviço social. Nos casos de tumores do sistema nervoso central, as crianças apresentam um perfil semelhante ao de pacientes neurológicos não oncológicos e, diferente dos tumores ósseos que impõem restrições, a abordagem da fisioterapia pode ser mais ampla. Então eles chegam assim, como assim? Eles chegam com uma hemiparesia, né, Fernanda? Eles chegam às vezes com um acometimento bilateral. Então essa visão ela é mais ampla, a gente pode usar mais recursos que necessariamente não tem tanta especificidade enquanto um tumor ósseo, que talvez aquela manobra você não possa fazer naquele momento, descarregar o peso sobre os membros superiores e inferiores naquele momento não se pode. Então, o neurológico ele é mais amplo. Doutora Liliana, do GRAAC, também reconhece essa possibilidade de abordagem mais ampla, justamente pelo que a doutora Fernanda mencionou sobre o perfil dos pacientes de tumores do sistema nervoso central, ser semelhante ao de pacientes neurológicos não oncológicos. A parte da fisioterapia é tudo o que a gente aprendeu a respeito da fisioterapia em neurologia. Tá? Então, pode ser desde um atraso mesmo, ou pode ser uma hemiparesia, pode ser uma ataxia, uma paraparesia ou paraplegia, e aí varia, né? Na terapia ocupacional, a abordagem com foco na reabilitação neurológica exige uma capacitação adicional na área da neurologia, em integração sensorial. Nos tumores ósseos, o trabalho da terapia ocupacional vai envolver tudo relacionado a próteses e órteses. Com os pacientes da oncohematologia, as demandas para a terapia ocupacional estão relacionadas aos efeitos colaterais da radioterapia e da quimioterapia. O foco é sempre o desempenho ocupacional desses pacientes, como esclarece a doutora Fernanda Matos, terapeuta ocupacional no Centro Boldrini, lá em Campinas. A gente olha todos esses diagnósticos, mas a gente vai sempre pensar de uma forma geral. Como que está o desempenho ocupacional dessa criança, desse adolescente depois do adoecimento, como que está o desempenho dela em relação à participação dos papéis ocupacionais dessas crianças, desses adolescentes, como que está o brincar, como que está a escola, como que estão as atividades de vida diária deles. Então, sempre pensando no diagnóstico, com certeza a gente tem que ter esse olhar, conhecer todos os tumores, conhecer todas as incidências, mas a gente, quando o paciente chega, a gente vai olhar para o desempenho dela como um todo e tentar individualizar, pensar individual e em relação a como que a gente vai poder fazer a retomada desses papéis dessas crianças e deixar eles os mais independentes possível, tanto durante o tratamento, pensando também no pós-tratamento também. E para cada uma das diferentes faixas etárias na pediatria, a abordagem muda. Doutora Fernanda fala sobre os diferentes olhares da terapia ocupacional sobre o paciente da oncologia pediátrica. Cada faixa etária vai ter as suas especificidades, né? Então, pensando, as crianças mais no primeiro ano de vida, no segundo ano, os bebês, né, que chegam para a gente mais novos. Então, a gente vai ter que pensar toda essa questão do desenvolvimento neuropsicomotor dele, e como que esse tumor, esse câncer que ele vem a ter, influenciou ou para atrasar esse desenvolvimento, ou ele tinha um desenvolvimento normal, o tumor veio, por exemplo, um tumor do sistema nervoso central, e a criança acabou regredindo. Doutora Fabiana, terapeuta ocupacional do GRAAC, reforça essa mesma questão. A gente acaba visando bem essa questão do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Estimular bastante essa questão sensorial. Para as crianças menores e um pouco mais velhas, os recursos da terapia ocupacional sempre vão abordar caminhos pelo brincar, pelo lúdico, para conquistar ganhos funcionais. Na fase pré-escolar, a preocupação é sobre os ganhos que essa criança precisa ter, como coordenação motora fina, destreza, o escrever. Entram aí, sempre que necessário, as adaptações, os treinos, pensando ainda no brincar, mas agora pensando também na escola. E sobre a atuação do terapeuta ocupacional para os pacientes da oncologia pediátrica em fase escolar, a doutora Fabiana oferece mais detalhes. As crianças na fase escolar, dependendo do tipo de tumor, né,
os tumores de sistema nervoso central, ou mesmo os retinoblastomas, né, que são os tumores oculares, né, eles podem levar a grandes déficits, né? Então, se a criança está dentro do período escolar, tudo isso acaba sendo comprometido, né? Então, uma criança de sistema nervoso central, dependendo do tipo de tumor, ela começa a ter uma ataxia, uma dificuldade de preensão, aí já não consegue segurar o lápis, não consegue fazer um desenho, né? Tem alguns que se queixam, que falam assim, poxa, a minha letra era mais bonita, agora não está tão bonita, né? Ou então eles falam, eu não consigo mais pintar na linha, né, como a tia gosta, né? Então, assim, a gente atua nessa questão também, né, fazendo uso da tecnologia assistiva, né, das adaptações, para estar auxiliando a criança nesse momento, né? E a gente também se coloca à disposição dos professores. Para a fase da pré-adolescência até os 19 anos, os objetivos da terapia ocupacional e do próprio paciente da oncologia pediátrica mudam completamente em relação às fases anteriores. A gente tem que pensar muito em relação à autoimagem, em relação ao que o tratamento vai trazer, queda de cabelo, emagrecimento, talvez uma amputação. Então, como que a gente vai trabalhar com esse adolescente, essa questão da autoimagem, dessa questão das amizades, da vida social, que para eles são muito importantes. Doutora Fabiana, do GRAAC, reforça essa percepção. Isso mexe bastante com eles, então a gente, da terapia ocupacional, procura trabalhar bastante essa questão de imagem, esquema corporal, né, para estar melhorando essa questão da autoestima, né, tá mostrando que, apesar de tudo, né, ela é um ser inteiro, né, que dá conta, que ainda tem suas vontades, né, e tudo mais. Mas, e assim, procuro trabalhar com a questão do interesse que cada adolescente, né, traz, né, porque tem muito disso, né, os meninos, assim, tem aquela época do videogame, dos jogos, né, e tudo, as meninas, elas têm essas coisas os grupinhos musicais, né, que elas querem aprender a dançar e tudo, né? Então, assim, a gente vai tentando por esse caminho poder chegar neles da melhor maneira possível e trabalhar bastante, né, com essa questão da imagem, esquema corporal, para que isso melhore a autoestima deles, né, e mostre o quanto de funcional eles ainda têm e o quanto de potencial eles ainda têm a desenvolver. Para a fisioterapia em oncologia pediátrica, considerar as diferenças entre as faixas etárias também é fundamental, como explica a doutora Fernanda Barilari, lá do Centro Boldrini. Quando a gente recebe bebês, né, e crianças até 2 anos, o olhar, inclusive, é totalmente diferente, é mais lúdico, mesmo porque essa criança, ela não tem esse aporte energético para a gente poder dar 1 hora de terapia para ela. Então, ela suporta por um tempo muito menor, né, Fê? E ela necessita de estímulos relacionados ao desenvolvimento neuropsicomotor, porque ela está no auge da aquisição. Então, aí vem um tumor, faz com que essa criança, por exemplo, que estava começando a andar e que por causa da leucemia ela fica 20 dias acamada, porque ela tem dor nas pernas, né, a dor tumoral, ela regrida. Já para os pacientes acima dessa idade, doutora Liliana, do GRAAC, explica como é o direcionamento da fisioterapia. Muda, né, a forma de abordar, porque já não é mais um neném, agora a gente já é uma criança, então a gente já começa a puxar no sentido de, junto com a terapeuta ocupacional, tipo, agora você já tá no banho sozinho, então tem que ficar de pé, que isso, deixar a mãe dar banho em você, né, o que você consegue fazer? Então é bem bacana esse trabalho em equipe, porque se eu sei que ele já consegue, por exemplo, tomar banho sozinho, é isso que eu vou puxar para a física. Eu preciso que ele fique de pé, por exemplo, que ele vá andando até o banheiro. As especialidades do paciente pré-adolescente e adolescente também precisam ser consideradas pela fisioterapia, como conta a doutora Liliana. Por exemplo, tivemos jogadores de futebol que tinha
todo um futuro pela frente, de repente isso é interrompido, né? Vários sonhos que são, né, quebrados, relacionamentos. Então, tem essa fase da revolta, né? E tipo, ainda passar por tudo isso, agora, né, a autoimagem muda, não tem mais cabelo, não tem sobrancelha. E ajudar a passar, né, nessa fase, né? E junto com isso, ter que fazer a fisioterapia também. Uma questão fundamental apontada pelas profissionais tanto do GRAAC quanto do Centro Boldrini foi a necessidade de criação de vínculos entre os membros da equipe e os pacientes e suas famílias. Na oncopediatria, a família é a peça fundamental no tratamento, não apenas no período de internação, mas para garantia de todo o processo de reabilitação, que permanece após o fim do período de internação. Doutora Fernanda Barilari destaca a importância da criação de vínculos entre os profissionais e os pacientes e suas famílias como forma de garantir o processo de reabilitação. Para a gente é muito importante iniciar desde cedo esse vínculo com o paciente e com a sua família. Necessariamente, ele não vai vir naquele primeiro momento para mim, mas eu quero que ele me conheça a Fernanda. O mais importante é a gente começar os vínculos, as orientações iniciais, que principalmente de tumores ósseos, é proteger o membro, é não realizar certas ações sobre o local tumoral, isso tanto para membros superiores quanto inferiores. Vou te dar um exemplo de uma situação um pouco mais radical. Quando a criança ou o adolescente ele não aceita, ele não faz esse vínculo desde o início, falando em termos de reabilitação, a sua recuperação fica muito mais difícil. E às vezes ele tem que voltar para o centro cirúrgico, não pela questão tumoral, nem pela questão da prótese que ele colocou, mas ocorre uma adesão, por exemplo, de partes moles, e que a fisioterapia não consegue mais trabalhar. A doutora Liliana, do GRAAC, também destaca a importância desses vínculos. A gente tem que criar um vínculo muito grande com essa criança, com os pais são fundamentais, né? Então a fisioterapia ela vai orientar esses pais, vai estimular assim essa criança, mas a gente precisa de muito auxílio desses pais, né? Então, para ajudar com essa criança, às vezes a gente precisa de umas 2, 3 terapias somente para criar um vínculo. Porque, imagina, né? Uma criança que ela fica traumatizada e toda pessoa que entra com um jaleco, ela acha que ela vai ser furada, ela vai receber um medicamento que é ruim, né? Então, até criar um vínculo e falar, olha, assim, o profissional que está lá, naquele momento é para fazer um exercício, é para brincar, para tirar um pouquinho da cama. Quando se fala do paciente oncológico, seja adulto ou seja pediátrico, o tema terminalidade da vida é algo que precisa ser encarado não só pelo próprio paciente, pela própria família, mas também pelos profissionais da equipe. Encarado e abordado, com suas ferramentas e suas técnicas para trazer o máximo de conforto possível ao paciente nesse momento. E a fisioterapia tem seus recursos, como conta a doutora Liliana. Ali a gente vai trabalhar com tudo. Daí, assim, a gente fala que quase nada é contraindicado do que a gente já aprendeu dos recursos, né? Físicos e termoterapêuticos. A intenção é realmente dar todo o cuidado, todo o conforto, né? Porque a doença vai progredir e não vai ser por conta de um recurso eletroterapêutico que isso vai te dar mais metástase ou progredir mais a doença, né? E é nesse momento que a gente resgata aquilo que a gente mencionou no início do podcast sobre a resistência de muitos profissionais em atuarem com o paciente pediátrico e mais ainda com o paciente da oncologia pediátrica. Para alguns, a resistência vem do desafio de trabalhar com um paciente que não consegue expressar exatamente o que sente. Para muitos, como a doutora Liliana Yutsai, do GRAAC, o mais difícil, especialmente na oncopediatria, é o impacto emocional. A técnica em si, ela é tranquila.
né? No sentido de que eu vou, sei lá, vou pensar em cinesioterapia, ou em eletroterapia, recursos físicos, isso, né? Mas o emocional, porque é uma criança, um adolescente, envolve família, envolve sonhos, e lidar com, pensando que 30% das nossas crianças, elas não vão ter cura, né? Então, assim, de uma forma geral, né? E, por exemplo, a gente, como é referência de tumor ósseo, a gente sabe que um paciente com tumor ósseo, se ele não tem metástase ao diagnóstico, ele tem uma chance de cura de 65%. Mas se ele vem com metástase, essa chance de cura cai para 30%. Então, a gente sabe que vai lidar com a morte, né? E aí é o ciclo da vida invertido, né? Então, por isso que essa parte emocional, né? Eu acho que ela é o que mais pega. Depois de conhecer um pouco e ficar por dentro de como é a atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional na reabilitação dos pacientes da oncologia pediátrica, vamos ao fato ou fake desta edição. E é o seguinte, a gente traz 3 afirmações sobre o tema de hoje e você responde se elas são fato ou se são fake. Preparados? Vamos então à primeira afirmação de hoje? Mônica, são considerados pacientes na oncologia pediátrica exclusivamente as crianças da faixa etária entre 0 e 10 anos. Isso é fato ou é fake? Túlio, isso é fake e não é só na oncologia pediátrica, mas em diversas outras áreas de especialidade da saúde. A doutora Fernanda Barilari, do Centro Boldrini, ela delimitou essa faixa etária para o paciente da oncologia pediátrica entre 0 e 19 anos. É isso aí. Preparados para a segunda afirmação? Tumores ósseos são característicos de pacientes adolescentes. E isto é fato ou é fake? Túlio, isso é fato. Como relataram as fisioterapeutas entrevistadas, é um tipo de tumor bastante característico dos pacientes adolescentes entre 15 e 19 anos. A gente não vai dizer que é um tumor exclusivo dessa faixa etária e que esse é o único tumor que acomete essa população. Mas é sim um tumor bastante prevalente nesse perfil de paciente. E a gente segue então para a terceira afirmação. Para pacientes da oncopediatria em cuidados paliativos, não é indicada a atuação da fisioterapia. Fato ou fake? Túlio, isso é fake não só para o paciente da oncopediatria, mas para qualquer paciente de qualquer área com qualquer patologia, que eles sejam considerados além da possibilidade de cura. Os objetivos terapêuticos da fisioterapia com esses pacientes na oncopediatria vão ser outros. E o que se busca é sempre o conforto, sempre o bem-estar, a redução de dor. Tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional são importantes sim para crianças e adolescentes da oncologia que estejam em cuidados paliativos. É isso aí, e este foi o Fato ou Fake de hoje. Esperamos que este tenha sido um episódio que trouxe esclarecimentos sobre a atuação da fisioterapia e da terapia ocupacional na oncopediatria. E assim concluímos essa edição 69 do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Este episódio teve a apresentação minha, Túlio Fonseca, e da Mônica Farias, e edição de áudio do Rodrigo Cavalheiro. Gostou do tema do episódio de hoje? Compartilhe com seus colegas. Até a próxima!